Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Padre Paulo Ricardo diz que nem precisa da Bíblia. É simples, meu irmão. Primeiro veio o magistério, os apóstolos saíram para pregar oralmente. Sim, tinha alguns escritos, sim. O livro de Cesaré diz que São Marcos, que era discípulo de Pedro, ele escreveu o livro de São Marcos ali com a pregação de Pedro e pregava. Olha só. Então, se é do tempo de Pedro, então é o primeiro século, certo? Isso a gente não possamos negar, que a Patrícia diz isso. Olha só que interessante. Uma confusão que o Lucas Manzoli faz. Sim, nem todo mundo tinha acesso à Bíblia. Não tinha um livro organizado, certo? Como os apóstolos pregavam? Eles usavam o Velho Testamento. Só tinha o Velho Testamento. O Novo não tinha. O Novo foi pregado oral, depois escrito. Como vai dizer aqui, ó. Olha só. A patrística. Marcos primeiro a pregar o evangelho no Egito. Ó. Página 92, parágrafo 1. Narra-se ter sido esse Marcos o primeiro a ser enviado ao Egito, onde pregou o evangelho que havia escrito. Estabeleceu igrejas, a primeira das quais na própria cidade de Alexandria. Então, olha só, o evangelista São Marcos escreveu ali com a pregação de São Pedro, então, já no primeiro século, e pregava nas comunidades, nas igrejas ali, esse evangelho segundo São Marcos. Deste modo, a palavra divina se difunde entre os romanos, e o poder de Simão se extinguiu ao longo com ele desapareceram. De outro lado, o fulgor da piedade lhe brilhou de tal modo diante dos ouvintes de Pedro. Olha só, como Pedro pregava ali? Oral, porque não tinha nada escrito. Primeiro século, certo? Nem de ter recebido anúncio oral da doutrina, mas insistiam de todos os modos, suplicando a Marcos, cujo evangelho chegou até nós, e que era companheiro de Pedro, 1 Pedro 5,13, lhe deixasse um monumento escrito da palavra transmitida oralmente. Olha só, como o padre Paulo diz, os apóstolos não tinham um cano do Novo Testamento. Eles pregavam oralmente, o magistério, as apóstolos 2 ali se torna público, e os apóstolos saíram para pregar oralmente, não tinha nada escrito. Depois que começou a ter os primeiros escritos, por causa da pregação de São Pedro, não desistiram de sua prece, enquanto não coagiram, assim deram a ocasião que fosse escrito o evangelho de segundo São Marcos. Então, lá no primeiro século já tem evidência do evangelho, mas não tem uma organização. O evangelho de São Lucas, mesma coisa. É simples entender isso. Eu acho que o padre ele se equivocou um pouco e o Lucas Manzoli aproveitou disso. Mas vamos tentar arrumar esse questionamento do jeito certo, certo? Aqui é o Lucas e no vídeo de hoje se prepara que a gente vai ver o padre Paulo Ricardo dizer que já vimos aqui na patrística que já tem lá no primeiro século escritos do Novo Testamento por São Marcos com a pregação oral de São Pedro, como diz o catecismo, certo? Isso aqui a gente não possamos negar. Elias nas igrejas onde ele foi enviado ali no Egito. que nem mesmo precisa da Bíblia. Realmente é uma coisa extraordinária. Você vai ver e provar aqui que só com a tradição oral a gente já consegue saber tudo do cristianismo. E deixa pra lá a Bíblia, até porque a Bíblia é do terreiro do inimigo, né? A gente já viu isso, então é até coerente ele pensar dessa forma. Mas vamos deixar o vídeo rolar para vocês verem aqui os argumentos maravilhosos que ele vai dar em favor da tradição católica. Vamos ver. Como é que a igreja viveu durante 2 séculos sem um Novo Testamento? Já se perguntou isso? No primeiro século já vimos alguns fragmentos escritos. Nem todo mundo tinha acesso, certo?
Ou seja, nós estamos falando aqui da época de ouro, da época dos mártires, da época da igreja em que os mártires verdadeiramente derramaram seu sangue. Gente, a igreja dos mártires não tinha o Novo Testamento como nós o conhecemos. Tinha fragmentos, tinha um livro aqui, outro lá. Como eu acabei de citar, fragmentos. Não tinha um cano organizado, ou desde Mateus até Apocalipse, não. Tinha fragmentos, como diz aqui, ó. Simples entender isso. Para o Luca Banzoni, no primeiro século, já tinha uma Bíblia completa. Desde Mateus até Apocalipse, organizada tudinho. Eu não sei onde ele acha essas fontes, mas é fácil, né? Espalhado. Luterano. Mais uma mentira escandalosa. Ele disse que a igreja nos primeiros 2 séculos só tinha fragmentos aqui, um fragmento aqui, outro fragmento lá, apenas um ou outro livro, sendo que aqui... Nos primeiros séculos, aí sim. Então, como São Jerônimo ele organizou o cano do Novo Testamento, então já tinha fragmentos da Bíblia completa, mas não estava organizada. Já tinha escrito dos apóstolos, porque eles deram a vida, foram martirizados, tanto pregando oralmente e depois escritos. Certo? É isso que o padre quer transmitir para nós entender. Tinha fragmentos, só como eu acabei de meditar aqui, só pode conferir aqui na patrística, aqui, ó. Pedro em Roma, Evangelho segundo São Marcos, aqui, ó. Olha só, para você ver, ó. Eu não tenho essa agilidade dele mostrar no computador, porque eu não tenho computador. Meu vídeo é humilde e simples, ó. Simples, ó. Marcos, primeiro a pregador do Evangelho no Egito, ó. Então, já tem alguns fragmentos, certo? Isso a gente não possamos negar. Uma Bíblia completa, um volume completo, como o Lucas Manzoni quer transmitir, é mentira, pô. Por quê? Para negar a igreja, para degrinir o padre. Eu acho que o padre ele é mais historiador que o Lucas Manzoni. O Lucas Manzoni, ele tem tudo gravado no seu computadorzinho ali, muito diferente do padre. A tabela, inclusive, que está no livro do Norman Geisler e Frank Turek, que do Não Tenho Fé Suficiente. Oh. Fonte ateu. Você tem que citar a fonte patrística. Certo, o doutor? Tem um livro excelente, inclusive, diga-se de passagem, mas eles vão mostrar aqui nessa tabela que os próprios pais da igreja do primeiro século, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, eles vão citar todos os livros do Novo Testamento, apenas as suas cartas. E olha que eles escreveram muito. Clemente e Policarpo escreveram uma carta só cada um. Inácio que escreveu um pouco mais, ele escreveu 7. Aí, tanto é que ele é o que mais cita aqui, né? No Novo Testamento ele cita todas ou quase todas aqui. Então veja como é fácil pegar o padre na mentira. Ele diz que ele só tinha um ou outro fragmento aqui aí, né? Um ou outro livro só, como se tivesse, sei lá, um Evangelho de Mateus aqui, uma carta de Paulo ali e, sei lá, uma epístola de João e pronto, acabou, né? Não tem mais nada. Sendo que é uma pura mentira. Inácio, sozinho, ele tinha praticamente todos os livros do Novo Testamento nas mãos dele, né? Tanto é que ele fez citações de praticamente todos os livros do Novo Testamento. Aqui você pega na mentira, porque Santo Inácio tivesse todos os livros completos do Novo Testamento, porque o Papa São Damas, lá no Concílio de Roma, para organizar a escritura. É simples, São Jerônimo, lá no século 3, 382. Tinha sim fragmentos. Como eu vou saber que o livro de São Marcos foi São Marcos que escreveu? Como eu vou saber que foi o evangelista São Lucas que escreveu? Como eu vou saber que o evangelista São João que escreveu? Como eu vou saber que foi Atos Apóstolos foi São Lucas que escreveu? Como eu vou saber que as cartas Petrina foi Paulo que escreveu? Pelo magistério. Se esses pais apostólicos tivessem acesso a todo o conteúdo do Novo Testamento, por que São Jerônimo organizou? Então é um cursinho meio inválido, porque os pais, como Lucas Manzoni disse, que já tinham cano no Novo Testamento. Já tinha gráfico, já tinha internet, já tinha tudo naquela época, então, o doutor. O padre Paulo Ricardo está falando que a igreja sobreviveu da tradição, com a pregação oral e os mártires dando a vida para edificar a igreja. Tanto que, sim, tem sim, ó. São Marcos, um dos primeiros
a escrever o Evangelho de São Marcos, com a pregação de São Pedro. Certo? Fragmentos. Simples de entender isso. Que é do primeiro século. Os caras já tinham um cano organizado, etc. Ô, Lucas, mas olha, pelo amor de Deus, toma vergonha na sua cara, pô. Que historiador você é, pô. E eu nem vou falar dos pais da igreja mais tardios. Origens, que é do segundo século, ele vai fazer uma lista do cânon do Novo Testamento e vai citar exatamente Tá quase perto. os Origens. mesmos autores, os mesmos livros que a gente tem hoje nas nossas Bíblias. Irineu, que também é do segundo século, ele vai dizer que o Evangelho de Mateus foi escrito por Mateus, o Evangelho de Marcos por Marcos, Lucas por Lucas, João por João. Todos eles já conheciam esses livros, não era uma novidade. A Didaquê, ainda no ano 70 aproximadamente, vai fazer uma citação explícita da oração do Pai Nosso e vai dizer como consta no Evangelho. Ou seja, eles já sabiam que existia no Evangelho a oração do Pai Nosso. Além de citar o texto lá de Mateus 28, 19, do batismo trinitariano, né, em nome do... Como que ele sabe? Porque os apóstolos pregaram oralmente. Todo esse Novo Testamento, desde Mateus até Apocalipse, foi pregado primeiramente oral. Depois, escrito pelos discípulos. Como, por exemplo, os pais apostólicos. São Policarpo, Orígenes, são discípulos próximos dos apóstolos. São sucessores dos apóstolos. Então, se eles tinham acesso a um cano do Novo Testamento, então a Igreja Católica é a verdadeira. Cano que vocês usam, que vem do magistério. E despreza o 7 do Velho Testamento. Então, vocês estão usando Bíblia, uma prova convincente que esse estudo seu é muito interessante, ô Lucas Manzoli. A gente aprende um pouquinho com essa patifaria sua, essa adulteração, essa rincha de você contra o Padre Paulo Ricardo. Sabemos que então a Igreja Católica é a verdadeira, porque o cano do Novo Testamento é católico, com a pregação oral dos mártires, por exemplo, São Pedro São Paulo decapitado, São Pedro martirizado de ponta cabeça. Olha só, Atos não, Catecismo, né? Atos 2,14, Pedro começou a pregar ali oral. Tinha o cano no Novo Testamento? Tinha um testamento organizado? Compilado? Formulado? Não. Tinha fragmentos. Aqui, ó. Aqui, ó. Oral. Pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplo, e ação transmitida aquelas coisas que o receberam da palavra, da convivência e das obras de Cristo. Ou prenderam da sugestão o Espírito Santo. Depois por escrito, ó. Como também por aqueles apóstolos, São Marcos escrevendo a pregação oral de São Pedro, São Lucas escrevendo a oral a pregação de São Paulo, e por aí vai, as cartas paulinas, que a maioria dos evangelhos de São Lucas escreveu também, certo? Apóstolos, varões apostólicos, que sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Então, simples, no primeiro século tinha, sim. Segundo século, tinha, sim. Terceiro século, ali tudo formou. Tinha fragmentos, como diz o padre Paulo Ricardo, da pregação dos mártires. Tinha uma lista, sim. Mas não era totalmente como organizado assim que você quer mostrar, não. Tanto que o Papa São Damaso convocou São Jerônimo em 382, Concílio de Roma, para a organização tanto do Velho Testamento e do Novo Testamento. Certo? Que os apóstolos usavam a Septuaginta, cano do Velho Testamento, porque não tinha um cano formado do Novo Testamento, como você quer passar aí. Certo? Para os seus seguidores. É mentira. Eu não sou historiador, mas já dá para ver que é uma mentira, porque aqui você tem a patrística. Patrística conta lá do terceiro século, do primeiro século até o terceiro século. Ali, a pregação de Pedro, a pregação dos apóstolos, os martírios e etc. Pai, do Filho e do Espírito Santo e várias outras citações do Novo Testamento. Isso que a gente está falando de um documento muito antigo ainda. Os próprios autores do Novo Testamento, eles vão citar outros livros do Novo Testamento. Pedro, no final da sua segunda carta, vai falar das cartas de Paulo, que ele já reconhecia como escritura em pé de igualdade com o Antigo Testamento. Paulo vai fazer uma citação de Deuteronômio. Sim, Pedro já conhecia, mas foi
reconhecido pelo magistério? Foi organizado pelo magistério? Ainda não. Pedro reconhecia as cartas paulinas de Pedro, tanto que ele cita ali. Olha só. 1 Pedro. Essas passagens eu conheço tudo. Olha só que interessante. Pedro, ele é quem? Ele é o pastor. Quem me diz que esse livro foi São Tiago que escreveu? A igreja. Você pega aqui em 1 Pedro, ou segundo, acho que é 2 Pedro 3. É que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesse assunto. Nela há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido o espírito ignorante, que é você, cujo sentido o espírito ignorante ou poucos fortalecido detubam para sua própria ruína, como faz também com as demais escrituras. Olha só. Sim, Pedro está citando as cartas de São Paulo. Pedro cita sim. Mas quem organizou? Como foi pregada essa carta? E depois escrita? Foi transmitida primeiramente via oral, como diz o catecismo. Depois escrita. Como o evangelista São Marcos, como vai dizer aqui, ó. Marcos, primeiro pregador do evangelho. Ele ouviu São Pedro pregar, porque São Pedro conviveu com Cristo. São Pedro, cheio do Espírito Santo dos Apóstolos, 4:8. E depois o evangelista São Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, sentiu a necessidade de escrever os evangelhos. E depois foi ali, ó, na igreja, o primeiro a pregar o evangelho, ali em Alexandria, que ouviu a pregação de São Pedro. Simples entender isso. Certo, doutor? Mas você fala que tinha um cano organizado, isso já é mentira sua. Vai dizer, como diz a escritura, aí faz a citação do Deuteronômio e logo em seguida ele diz, e também. E aí ele vai fazer uma outra citação que corresponde exatamente ao que está no Evangelho de Lucas. Ou seja, o próprio Paulo já reconhecia o Evangelho de Lucas. Vou dar um pause aqui nesse vídeo aqui, porque já tem, vai fazer 18 minutos. Como vamos entender? É simples, pô. Por quê? Os caras querem tirar o quê? A autoridade do magistério. Sim, como foi pregado o evangelho? Como foi anunciado o evangelho? Oral. Foram martirizados. Como diz Padre Paulo Ricardo. No tempo dos mártires, não tinha o Novo Testamento. Tinha o Velho Testamento. A Septuaginta, a Bíblia de 70, que os apóstolos usavam. Não o cano judaico, a Tanakh. Certo? Do tempo dos mártires, não tinha uma Bíblia. Só tinha um magistério. Que pregava oral. Com o tempo, foi passando o primeiro século, segundo século, terceiro século, e depois tem São Damas primeiro. Convoca São Jerônimo ali no Concílio de Roma para organizar os canos, porque tinham canos desorganizados. Um fragmento ali nas Teolocenses, um fragmento ali na São Timóteo, um fragmento ali na Efésio, um fragmento ali a comunidade aos Coríntios, que foi confiado às comunidades. São Jerônimo organiza tudo isso. Você vê a Bíblia totalmente organizada, não tinha essa ordem cronológica. O magistério que organizou, e não tinha esses versículos, era tudo direto. Como eu sei que o livro de São Mateus foi São Mateus que escreveu? Por causa do magistério. Como eu sei que o livro de São Marcos foi São Marcos que escreveu? Ou São João, ou São Lucas, ou as cartas paulinas, ou as cartas petrinas? O magistério. Que sobreviveu da tradição, como diz São Paulo.
que foi transmitido oral e depois por escrita. Para finalizar esse vídeo aqui, Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmão, ficar firme e conservar o ensinamento que de nós aprendeste, ó. Aprendeste o quê? A pregação oral. De nós quem? Apóstolo. Seja por palavras oral e seja por carta, escritas. É isso que o Lucas von Sohn quer entender. Sim, a gente já sabemos que lá no primeiro século, segundo século, terceiro século, já tinha evidência do cânon do Novo Testamento. Mas não estava organizado. Um fragmento ali na Tessalonicense, um fragmento ali na outras comunidades, a Timóteo, um fragmento lá na etc, etc, etc. Mas vem falar que os... Pô, pelo amor de Deus, pô. Se tivesse um cânon organizado, não precisava do cursilho. Certo? Como diz aqui a Patrícia, ó, já dá uma resposta. Se é do tempo de Pedro, então é no primeiro século. Certo? Salve Maria, sou missionário São Roberto, esse é o primeiro vídeo. É simples, meu irmão. Não se deixa seduzir por esses caras, pô. Do tempo lá, quando foi edificada a igreja, pregada a pregação oral, não tinha o Novo Testamento. Pedro está ali em Roma já, pô. Olha só a diferença. Atos Apóstolos 2, Espírito Santo, estão ali em Jerusalém, etc. Pedro já está em Roma pregando ali. E São Marcos com ele. E São Marcos ouvia a pregação de Pedro e sentiu uma necessidade. Porque os apóstolos não tinham interesse, intenção de escrever o Novo Testamento. Foi por necessidade. Registrar isso. Isso não deixou nada registrado. Isso deixou somente o magistério. Certo? Guiado pelo magistério é o Espírito Santo que guia o magistério. São Marcos sentiu uma necessidade de escrever por unção do Espírito Santo. E o primeiro a pregar o evangelho, patrística, ano 300, século 3. Lá provavelmente estava no século 1, a pregar o evangelho nas igrejas ali em Alexandria. Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Depois no final do vídeo ele vai falar, começar a canonear o padre. É assim, pô. Falar coisa que não tem nada a ver. Mais pra frente eu vou fazer porque vou ter que sair agora. Glória a Deus, aleluia, sobre a sua vida. Salve Maria.